Trataremos agora então da tabela verdade, certo? Que tem como função nada mais nada menos apresentar todos os valores lógicos possíveis que uma determinada proposição pode assumir, certo? Antes de construir a tabela verdade, é necessário que você saiba quantas linhas essa tabela vai ter. A quantidade de linhas ela vai estar de acordo com a quantidade de proposições simples que essa proposição composta tem. Então, eu vou contar quantas proposições simples ela tem e aí vai servir como expoente aí de uma base 2. Por exemplo, vamos aqui a alguns exemplos de proposições. Então, nessa aqui a gente tem P e não Q. Quantas proposições simples a gente tem aqui, ó? Eu tenho P e eu tenho Q. Então, quantidade de proposições simples é igual a 2, logo a quantidade de linhas é igual a 2 elevado ao quadrado, 4 linhas vai ter essa tabela verdade. Próximo exemplo, tenho P, tenho Q e tenho R, certo? Quantidade de proposições simples, 1, 2, 3, logo quantidade de linhas é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Exemplo de baixo. Quantidade de proposições simples nesse caso aqui, eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho P de novo. Como eu já contei P aqui, então esse aqui não conta. Logo, a quantidade de linhas é 2 elevado à quantidade de proposições simples, que é 2, então dá 4. Beleza? Último exemplo, quantidade de proposições simples que eu tenho aqui, 1, 2, 3, o que a gente já contou, é esse aqui, não conta de novo, 4 com S, certo? P, Q, R e S. Logo, quantidade de linhas é 2 elevado à quantidade de proposições simples, que é 4, que é igual a 16 linhas eu vou ter nesse nosso último exemplo, certo? Basicamente, a gente tem duas formas de se construir uma tabela verdade. A primeira dela é você criar uma coluna para cada etapa do cálculo do valor lógico. Como assim? A gente vai ter aqui, como exemplo da primeira forma de construção, essa proposição composta aqui, não P e não Q. Quantas proposições simples eu tenho? 1, 2, logo a quantidade de linhas é 2 elevado a 2, que dá 4, certo? Vamos montar essa tabela. Pegar aqui. Criei uma linha de título. Vou dividir aqui no meio. Divido de novo. Formei as 4 linhas, certo? Então, vou ter a primeira coluna para o P, a segunda coluna para o Q. E aí eu vou começar a resolver cada uma das etapas do cálculo proposicional. Se eu tivesse que resolver isso aqui, por onde é que eu começaria? Eu teria que resolver não Q. Depois de resolver não Q, eu ia resolver P e não Q. E depois de resolver isso tudo, eu ia fazer não P e não Q. Certo? Construir a tabela, como é que eu começo o preenchimento dos valores? Eu vou deixar com base na quantidade de linhas, metade verdadeiro, metade falso. Sigo essa operação em cada metade até não poder mais. Então, nessa metade aqui dos verdadeiros, fica verdadeiro falso. Nessa metade dos falsos, fica verdadeiro falso. Não Q aqui, o que é que vai acontecer? Só inverter a coluna do Q, então, se era verdadeiro ficou falso, se era falso ficou verdadeiro, se era verdadeiro ficou falso, se era falso ficou verdadeiro. E aí eu vou fazer o P com essa coluna aqui do não Q. Então fica verdadeiro e falso, dá falso, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro, falso e falso, dá falso, falso e verdadeiro, dá falso também.
passo para a última etapa. A última etapa nada mais nada menos do que eu colocar a negação sobre o P e não Q. O que a negação faz? Inverte os valores. Então, dessa coluna aqui eu vou só inverter. Se era falso, fica verdadeiro. Se era verdadeiro, fica verdadeiro. Perdão. Se era verdadeiro, fica falso. Se era verdadeiro, fica falso. Se era falso, fica verdadeiro. Se era falso, fica verdadeiro. E assim eu consigo fazer uma montagem. Então, nós colocamos aqui uma coluna para cada etapa da resolução do cálculo proposicional. Certo? Além dessa forma, existe uma segunda forma, que aí a gente coloca primeiro uma coluna para cada uma das proposições simples e em seguida a gente traça uma coluna para cada uma das proposições e cada um dos conectivos. Como assim? Voltamos aqui ao nosso exemplo. Então, inicialmente eu vou pegar aqui, a quantidade de proposições simples é a mesma, então a quantidade de linhas é 2 elevado a 2, 4 linhas. Vou começar a fazer aqui a nossa tabela. Deixar uma coluna de título, dividir no meio de novo, no meio de novo. Uma coluna para a primeira proposição simples, que é o P, uma coluna para a segunda proposição simples, que é o Q. Eu escrevo aqui, ó, não traço. P, que é uma proposição, traço. I, que é um conectivo, traço. Não, que é um conectivo, traço. E que é uma proposição, traço também. Então, para cada proposição e conectivo, eu saí traçando uma coluna. Vamos começar o preenchimento. Metade verdadeiro, metade falso. Em cada uma das metades separadamente aplica a mesma regra, então verdadeiro, falso, certo? Espelho cada um dos resultados das proposições, então P vai para o P e o Q vai para o Q. E aí a gente começa a resolver. Olhei aqui, quem é o meu conectivo principal é o não, então ele vai ser o último a ser resolvido, certo? Antes dele, quem vem, vou primeiro fazer essa negação aqui, só inverter o valor de Q, se era verdadeiro fica falso, se era falso fica verdadeiro, se era verdadeiro fica falso, se era falso fica verdadeiro, certo? Agora eu vou fazer o P e o não Q, certo? Verdadeiro e falso dá falso, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso também. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou negar esta coluna daqui, ó. Inverter os valores dela. Então se era falso com verdadeiro, se era verdadeiro ficou falso, se era falso com verdadeiro, se era falso com verdadeiro, certo? Esse aqui então fica sendo o nosso resultado. Uma coluna, então, para cada conectivo e cada proposição. Esse aqui talvez seja um pouco mais sucinto já do que a forma lá de cima. Uma vez que a gente aprendeu a construir tabela verdade, nós podemos, então, classificar cada uma delas. Elas podem ser classificadas em 3 tipos. Primeiro, tautologia. Então, toda proposição composta cujo valor lógico é sempre verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. Então, sempre que eu construir uma tabela verdade, que a sua última coluna for povoada só de valores verdadeiros, eu posso classificar ela como uma tautologia. Exemplo. Ok. Como é que eu faço essa tabela verdade? P ou não P e Q. Quantidade de proposições, eu tenho 1, 2. P e Q, correto? Então, 2 elevado ao quadrado, terei 4 linhas. Vou construir aqui da segunda forma, mas um jeito mais contracto ainda. Passei a coluna de título, dividi aqui no meio, divido novamente, porque teremos 4 linhas. Vou começar a escrever, então, P, passo, ou, passo, não, passo, P,
passo uma coluna e passo uma coluna também. Vou começar a povoar, começo com os valores no P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, no Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Começo a resolução, certo? Aqui tenho que resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, falso, falso e falso, falso. Agora o que eu vou fazer? Fiz esse primeiro, vou fazer agora a negação, certo? A negação dessa coluna aqui. Negação só a gente inverter. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. E agora eu vou fazer a disjunção. Disjunção de quem? Desse valor aqui com esse valor aqui. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 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 falso ou verdadeiro? Verdadeiro, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, observem que toda a nossa última coluna deu verdadeiro. Então, isso faz com que essa proposição aqui seja classificada como uma tautologia. Beleza? Segunda possibilidade, então, é que a proposição ou a tabela verdade seja classificada como uma contradição. Se a tautologia era tudo verdadeiro, a contradição vai ser tudo falso. Então, é uma proposição composta que ela sempre vai ser falsa, certo? Exemplo, vamos lá. Quantidade de proposições simples, uma é o P, duas é o Q, certo? O P aqui está contando de novo, quantidade de linha, 2 elevado a 2, 4. Então, vamos construir, criar aqui uma linha de título, passar aqui embaixo, divido no meio, fazer do mesmo jeito que eu coloquei lá, certo? Conectivo, passo uma coluna, proposição, passo uma coluna, conectivo, passo uma coluna, proposição, passo uma coluna, conectivo, passo uma coluna, conectivo, passo uma coluna, proposição, passo uma coluna. Vou começar a povoar. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso para o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso para o P, para o Q, VF, VF. Beleza? Por onde é que eu começo resolvendo? Vou fazer logo que está dentro do parênteses, inicialmente esta negação aqui. Então, vou só inverter o valor de Q. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Agora, o que é que eu posso fazer? Vou fazer o valor de P com de não Q. Então, verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso também. Certo? Vou fazer agora o valor desse não P aqui, ó. Então, só inverter os valores de P. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Se era falso, ficou verdadeiro. E por último, vou fazer o nosso conectivo I aqui, que vai ser o não P com o valor da conjunção entre parênteses. Então, falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Verdadeiro e falso dá falso também. Então, observamos que na nossa última coluna, todos os valores foram falsos. Então, essa proposição aqui, ela é uma contradição. Quaisquer que forem os valores de cada uma das proposições simples, o resultado dela vai ser sempre falso. Beleza? Terceiro e último caso, contingência. Então, tautologia é tudo verdadeiro, contradição é tudo falso. Contradição, vai existir a ocorrência dos dois valores, tanto verdadeiro quanto falso, certo? Então, preciso de pelo menos um verdadeiro, de pelo menos um falso na última coluna, e aí eu posso classificar a proposição como contingência. Exemplo, vamos para esse que está aqui.
Tem o P, é uma proposição simples, tem o Q, é a segunda, ele repetiu o P aqui. Quantidade de proporções simples, 2. Quantidade de linhas, 2 elevado ao quadrado, 4 linhas em nossa tabela verdade. Vou traçar aqui uma linha de título, venho para a base, divido no meio, divido novamente. Lá, P, tração coluna, ou tração coluna, Q, tração coluna, implica tração coluna em P. Povoa inicialmente as proposições, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Entre a disjunção e o condicional, quem é que eu faço primeiro? A disjunção. Então, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso. Fiz a disjunção, agora eu vou pegar o valor da disjunção e vou aplicar com o P num condicional. Então, verdadeiro implicando em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implicando em falso, falso, falso implicando em falso, verdadeiro também. Então, se nós observarmos aqui na nossa última coluna, temos a ocorrência dos dois valores, tanto do verdadeiro quanto do falso. Tá? Foi apenas um falso, mas ainda assim ele ocorreu. Então, essa tabela aqui é uma contingência. Ok? Duas formas de fazer a tabela verdade, 3 possíveis classificação, tautologia, contingência ou contradição. E aí, a quantidade de linhas é dada através da quantidade de proposições simples que você tem na formação da tabela. Beleza? Até a próxima.